Jó capítulo 1, verso 1 está escrito assim: Havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó. Este homem era íntegro e reto, temia a Deus e se desviava do mal. Nasceram-lhe 7 filhos, ou seja, homens, 7 filhos, e 3 filhas. Tinha 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de boi, 500 jumentas. Também tinha muitíssima gente ao seu serviço, de maneira que este homem era o maior de todos do Oriente. Os filhos dele iam às casas um dos outros e faziam banquete, cada um por sua vez, e mandavam convidar as suas 3 irmãs a comerem e beberem com eles. Quando ele se encerrava o ciclo de banquetes, Jó chamava os seus filhos e os santificava. Levantava-se de madrugada, oferecia holocausto segundo o número de todos eles. Pois Jó pensava assim: talvez os meus filhos tenham pecado e blasfemado contra o Senhor em seu coração. Jó fazia isso continuamente. Vamos orar e depois a gente continua os restantes do texto? Irmãos, nós gostamos de histórias nos prendem, nos fascinam, Quando a gente vai contar a história de alguma coisa, a gente é preso, a história de um filme, de um livro. E a Bíblia, a maior parte dela é formada por histórias. A Bíblia, a maior parte dela é narrativa. A Bíblia não é uma caixinha de dogmas, de doutrinas separadas. Quando Paulo ensina doutrinas, a gente vê doutrina no Novo Testamento, a gente vê um pedaço dentro de uma história, doutrinas sendo ensinadas dentro de histórias. E a história de Jó, então, é uma história muito conhecida pela maioria de nós. A minha mãe, certa vez, falava assim, você está mais pobre do que Jó. Aí ela fala assim, não sei se é antes ou depois, mas ela conhecia, de certa forma, um pouquinho a história de Jó, que Jó foi alguém muito pobre por um momento da sua vida. Só que Jó relata alguma coisa muito mais do que isso, algo comum a todos nós. E eu quero tentar, de forma resumida, e talvez hoje a gente vai gastar um pouquinho mais de tempo na pregação, um pouco mais de minutos do que eu costumo. E Jó então relata uma história carregada de sofrimento, dificuldade e até de questionamentos. E a nossa vida é mais ou menos assim. A gente passa a maior parte da nossa vida com questionamentos, sofrimento, dificuldades. A nossa vida, na maior parte do tempo, não é um mar de rosas. A nossa vida, na maior parte do tempo, não é só de vitórias. Pelo contrário, é de lutas, de perguntas, de questionamentos. E você faz isso muitas vezes para você, para Deus, para alguém. E o Antigo Testamento, irmãos, de fato, a gente vê com muita claridade o diabo aparecendo poucas vezes no Antigo Testamento. Sabia disso? A gente vê com clareza Satanás aparecendo ali para Adão e Eva. A gente vê com clareza nesse texto aqui de Jó. E em outros textos do Antigo Testamento, algumas luzes de Satanás, mas com clareza só lá em Gênesis e aqui em Jó. E é interessante que, continuando, a gente leu aqui os primeiros 5 versículos, apresentando o currículo de Jó e da família dele, Aqui é o currículo de Jó, homem temente a Deus, homem íntegro e reto, tinha 10 filhos, um homem rico. No verso 6 começa o seguinte: num dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se diante do Senhor, veio também Satanás entre eles. Então o Senhor perguntou a Satanás: de onde vem? Satanás respondeu ao Senhor: de rodear e passear pela terra. Essa reunião, meus irmãos, quando fala um belo dia, a Bíblia não explica o detalhe dessa reunião, mas fala que os filhos de Deus, e algumas traduções, como a NVI, falam de anjos. Então nós cremos que essa reunião aqui nada mais é entre Deus e anjos. Uma reunião que acontecia no céu. A Bíblia não traz mais detalhes. E a Bíblia não também traz detalhes de por que Satanás aparece nessa reunião. Já parou para pensar? Deus está reunido com os anjos, de repente o diabo aparece no meio dessa reunião. Que reunião estranha, não é? Não parece uma reunião esquisita? Deus está conversando com os anjos, de repente Satanás vem. E aí Deus pergunta, é interessante que Deus é que começa o diálogo com o diabo. O diabo não fala nada, aí Deus começa o diálogo com Satanás e dá uma cutucada nele, fala assim: de onde você está vindo? Aí ele falando de passear, de rodear a terra. Satanás é alguém assim, que passeia pelo mundo, rodeando a terra, procurando alguém para tragar, procurando alguém para ser tentado. E é interessante que quando Deus provoca Satanás, que é uma espécie desse turista pela terra, andando pelo mundo e procurando alguém para atracar, Deus dá o currículo de Jó. E aí a gente lê no verso 8, por exemplo, diz o seguinte: o Senhor disse a Satanás: você já reparou, meu servo Jó? Não há ninguém como ele na terra. Ele é um homem íntegro, reto,
que teme a Deus e se desvia do mal. Irmãos, já parou para pensar alguém que é assim, reto, íntegro, que se desvia do mal? O que é alguém íntegro? Íntegro é quando você está na porta do seu quarto trancado e ninguém te vê. Isso é integridade. Sabe quando você está contando o dinheiro da empresa? Sabe quando você está diante do seu celular, diante do seu computador em casa? Isso é integridade. Quando ninguém está te vendo, quem você é. Jó era alguém íntegro, de porta trancada, era um homem de Deus. Mas Jó não era só alguém, homem de Deus, de porta trancada. A Bíblia fala de retidão. O que é retidão? Retidão é quando você é reto diante dos outros em público. Você, as pessoas, têm um caráter ilibado. Ilibado é reto, alguém íntegro. Jó, então, era íntegro, às portas trancadas, era reto, porque era alguém reto diante das pessoas, mas ele também era homem temente a Deus. O que é temente a Deus? Conforme diz Provérbios, princípio da sabedoria. Jó era um homem, então, reto, íntegro, sábio, e um homem que se desviava do mal. Ou seja, um homem completo, um homem santo, desviava-se do mal. E como não se bastasse, irmãos, Jó era não só alguém piedoso, mas alguém rico demais. E aqui cai por terra aquela falácia de que homem rico não pode ser homem de Deus. Homem rico não pode ser piedoso. Porque geralmente a gente vê alguém como rico, alguém que foi mau caráter, que conseguiu sua riqueza roubando alguém, trapaceando, sei lá, explorando pessoas. E aqui cai por terra essa falácia de achar que se ele é rico porque não é homem de Deus, se ele é rico porque nem conhece a Deus, não é servo. Isso nada mais é do que uma ideia maligna, impregnada na nossa sociedade. Parece que rico é aquele que tem que sofrer. Mas eu conheço muito pobre que não tem dinheiro no bolso, mas o dinheiro está no coração dele. Diferente de Jó, que tinha muito dinheiro no bolso, mas o dinheiro não estava no coração dele. Esse é Jó. E no verso 9, continua dizendo o seguinte: então Satanás respondeu ao Senhor: será que é sem motivo que Jó teme a Deus? Verso 10. Não é verdade que tu mesmo puseste uma cerca ao redor dele, da sua casa e tudo que ele tem? Abençoaste as obras das suas mãos, os seus bens se multiplicaram na terra, mas estende a tua mão e toca em tudo que ele tem para ver se ele não blasfema contra ti na tua face. Em outras palavras, Satanás poderia dizer para Deus assim: bom, Deus falou para ele: você conheceu meu servo Jó? Satanás poderia falar assim: não conheço esse cara não, já andei pela terra aí, mas estou muito ocupado, eu passei por aqui, mas não reparei quem é esse homem. Satanás poderia ter dito isso, mas Satanás não fala isso. O que Satanás fala? Ele sabia quem era Jó, ele já tinha dado uma olhada em Jó. Mas em Jó, em Satanás tem uma teoria que é o seguinte: mas desse jeito é muito fácil adorar a Deus, você dá tudo para ele, você sai aquele do bom e do melhor. Jó é um homem rico, tem saúde, tem família, qualquer um te serve. Resumindo, Satanás aqui então insinua duas coisas. Primeiro, que Deus precisa subornar seus adoradores com bênçãos. Deus compra as pessoas. Satanás está insinuando isso. Satanás insinua que ninguém adora a Deus pelo que Ele é, mas a gente adora a Deus pelo que Ele pode nos dar. Será que é o seu caso? Será que você pode dizer isso, que você é alguém como Jó, que adora a Deus pelo que Ele é e não pelo que Ele pode te dar? Satanás está insinuando isso. Será que Satanás poderia insinuar isso de você ou de mim? Você está adorando a Deus por quê? Porque Deus pode te dar alguma coisa? Ou você adora a Deus pelo que Ele é? E Satanás, então, nessa primeira insinuação, diz que as pessoas se aproximam de Deus com interesse. Sabe o interesse por detrás? Por causa das bênçãos. Mas não só porque Deus compra as pessoas. Satanás, então, insinua que Jó também não é honesto quando ele adora a Deus. Satanás não só insinua que Deus compra os seus adoradores dando bênção para eles, mas Satanás também insinua que Jó é um interesseiro. Jó não é honesto na sua adoração. Jó tem uma grande sacada e pensa assim: nossa, esse negócio de ir para a igreja é bom. Esse negócio de servir a Deus é bom. As coisas dão certo. As coisas caminham bem. Então eu vou servir a Deus porque esse é o canal. Satanás faz as duas insinuações então: que Deus compra os seus adoradores e que Jó tem um interesse por detrás ao adorar a Deus.
E aí ele tirou uma conclusão que fala o seguinte: olha, tira tudo dele, você não vai blasfemar no seu rosto. E a tese de Satanás, então, resumindo nessas duas insinuações, é: primeira, que o amor ao dinheiro está acima do amor a Deus. Jó ama mais o dinheiro do que a Deus. Primeira insinuação, a primeira tese de Satanás. E a segunda tese de Satanás é que o amor à família também é maior do que Deus. As pessoas amam mais os seus do que a Deus. As pessoas amam mais o dinheiro do que a Deus. E, diante dessas duas teses, então, é aplicada tipo uma espécie de uma aposta, né, de um teste. É como se Deus corresse um risco, entre aspas, da sua reputação. E ele diz exatamente, no verso 12, então o Senhor disse a Satanás: você pode fazer o que quiser com tudo o que ele tem, só não estenda a mão contra ele. Então Satanás sai da sua presença, sai da presença do Senhor. Em outras palavras, meus irmãos, é como se Deus estivesse apostando, né, entre ele e Satanás na vida de Jó, e estivesse colocando as fichas, Deus colocando todas as fichas na vida de Jó. Mas o fato é que há um limite para a atuação do diabo. O diabo, como diz Lutero, é um cachorrinho na mão de Deus. Satanás é um cachorro que Deus está segurando a coleira e que ele pode ir até um certo limite, onde Deus puxa a coleira e Satanás só vai até aquele limite. Então, o diabo é essa espécie de cachorrinho na mão de Deus. Gente, Deus manda no inferno, Deus manda nos céus, Deus manda na terra. Assim é também com Satanás. Então Satanás sai dali e começa um verdadeiro vendaval na vida de Jó, um verdadeiro vendaval na vida financeira. E é interessante que no verso 13 diz: um dia, quando os filhos e as filhas de Jó comiam e bebiam vinho na casa do seu irmão mais velho, veio o mensageiro de Jó, viu, e disse: os bois estavam lavrando, as jumentas estavam pastando junto a eles. De repente, os sabeus atacaram e levaram tudo, mataram servos a fio e espada, e só eu consegui escapar e trazer notícia. Irmãos, o verso 13 fala que um dia isso aconteceu. Satanás nem esperou muito tempo para começar a fazer esse vendaval na vida de Jó, e supostamente ganhar essa aposta com Deus, mas em um único dia. Não foi uma semana, não foi 10 dias, não foi uma década que Jó perdeu tudo. Em um único dia, Jó vem uma falência espiritual, um colapso na sua vida financeira. E conhecemos pessoas que blasfemaram contra Deus por muito menos. Quantas pessoas não tiram a sua vida por muito menos dinheiro? Quantas pessoas cerram o punho aos céus e blasfema contra Deus? Quantas pessoas por muito menos vai e julga a Deus, coloca Deus no banco do réu? E essa pergunta fica no ar: será que Jó então faria o mesmo? A resposta está no verso 21, que diz o seguinte, Jó 1, 21. E disse: no saí do ventre de minha mãe, no voltarei. O Senhor deu, o Senhor tomou, bendito seja o nome do Senhor. Em outras palavras, nada eu trouxe nesse mundo, nada eu voltarei, nada eu vou levar. Então, entre o meu berço e entre a minha sepultura, nada disso aqui me convém, nada disso aqui eu vou levar, tudo é passageiro. Entre o meu berço e a minha sepultura, está tudo bem. Ele prova então, cai por terra a primeira tese de Satanás, de que as pessoas adoram a Deus pelo que tem, de que Deus compra os seus adoradores com a bênção. Cai a primeira tese por terra. E a segunda tese de Satanás agora, que ele testa, é que as pessoas amam a família mais do que Deus. E é interessante que Jó mostra aqui, né, nós vimos uma família unida. Sabe, os filhos comendo um nas casas dos outros, amando uns aos outros. Gente, eu fico pensando, as mães, o quanto é difícil manter filhos unidos. 3 filhos unidos, 2 filhos unidos. Agora imagine Jó mantendo 10 filhos unidos. Cada um com o seu temperamento, com as suas finanças, com os seus desejos. Jó mantinha a família dele unida. E por que eles eram unidos? Porque Jó pagava um preço pela vida dos filhos, ele acompanhava os filhos, chamava-o ao sacrifício pelos seus filhos e estava preocupado com a santificação e piedade de cada um deles. Mas a preocupação de Jó não era só com a reputação de seus filhos diante das pessoas. Jó estava mais preocupado com a glória de Deus do que propriamente com a reputação dos seus filhos. Porque Jó, meus irmãos, perde todos os seus 10 filhos em um único dia. Gente, você já parou para pensar nisso?
Pensa comigo um pai que leva um filho para o cemitério. Pensa um pai que leva o filho para ser sepultado. Jó, no único dia, perde todos os 10 num único acidente. Como é que você acha que Jó volta do cemitério lá, do sepultamento dos filhos dele? Como é que está a cabeça de Jó? Como é que ele pensa agora em recomeçar a vida dele? Como é que ele vai se reerguer depois desse luto? Mas será que a tese de Satanás era verdadeira? Que nós amamos mais a nossa família do que a Deus? E a resposta volta ao verso 21. Deus deu, Deus tirou, bendito seja o nome do Senhor. E aqui ele derrota a tese de Satanás e prova que, mais uma vez, Jó ama mais a Deus do que a família. Ele mostra que serve a Deus não por causa das bênçãos que Deus está dando para ele, mas por causa de quem Deus é, do caráter de Deus. E é interessante, meus irmãos, isso aqui acaba o capítulo 1, Jó, alguém agora falido e perdeu seus 10 filhos. E o capítulo 2 começa o seguinte: num dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se diante do Senhor, veio também Satanás apresentar-se diante do Senhor. Ou seja, novamente, há uma reunião nos céus, Satanás aparece de novo, e Deus cutuca Jó de novo, ou perdão, Satanás de novo. E Deus pergunta: de onde você vem? E Satanás fala de rodear e passear pela terra. Em outras palavras, Satanás não mudou a agenda dele. Ele vira para Deus: eu faço o que eu faço desde sempre. Eu venho de rodear a terra, não mudei minha agenda, eu faço o que eu fiz, que eu sempre fiz. E aí Deus relata o currículo de Jó novamente. Verso 3, e o Senhor disse a Satanás: você já reparou meu servo Jó? Olha só, Deus lista o currículo de Jó de novo. Não há ninguém como ele na terra, ele é homem íntegro, reto, teme a Deus, se desvia do mal. Ele conserva ainda a sua integridade, embora você me incitaste contra ele para destruí-lo, sem motivo. E aí Satanás então lança a terceira tese. Ele já havia lançado duas. A primeira é que as pessoas adoram a Deus por causa do que ele pode dar, por causa do dinheiro. A segunda é que as pessoas amam a família mais do que a Deus. E a terceira tese está aqui. Ele diz no verso 4, então Satanás respondeu ao Senhor, pele por pele. Um homem que é capaz de dar tudo o que tem pela sua vida. Ou seja, as pessoas amam a si mesmos mais do que a Deus. Eu te faço essa pergunta de novo. Você ama a Deus pelo que Deus está te dando? Você ama a Deus, a sua família, mais do que você ama a Deus? Ou você ama você mesmo mais do que Deus? As três teses de Satanás. Então, sem que Jó soubesse, Deus permite de novo Jó passar por uma prova, colocando em tese a terceira insinuação de Satanás. Não, Jó ama mais a ele do que a você, você vai ver. Toca na vida dele, ele vai te blasfemar, ele vai te largar. Então, sem que Jó soubesse, Deus permite de novo Jó passar por uma nova prova. E o diabo, então, como mais uma vez, só pode ir até onde Deus manda. E aí o verso 6 mostra uma coisa interessante, diz o seguinte, olha, naquela noite, verso 6, Jó 2:6, diz o seguinte, então o Senhor disse a Satanás, você pode fazer o que quiser com ele, mas poupa-lhe a vida. Então Satanás saiu da presença do Senhor e feriu Jó com tumores malignos. Talvez aqui provavelmente era o câncer da época. Desde a planta, meus irmãos, desde a planta do pé ao alto da cabeça. E olha o que acontece. Jó então, sentado em cinza, pegou um caco de barro para ele raspar as feridas. Irmãos, imagina então Jó sentado, raspando as feridas. E aí imagine a cena que Jó agora é alguém falido, perdeu tudo que tinha. Jó alguém lutado, perdeu 10 filhos. E agora começa a eclodir pelo seu corpo feridas, pus. Jó cheirava mal, sua pele era necrosada, com um mau cheiro horrível. Ele era uma chaga viva ambulante. Ele pega então, possivelmente esse caco, talvez de telha, de barro, e começa a limpar aquele pus nojento do seu corpo. E você imagina alguém que está assim, a pessoa não come direito, a pessoa não dorme direito, a pessoa nem consegue ter paz e trégua. Estava comentando aqui com o Fábio, né? Eu vim com um cisco no olho lá de Corumbá de Goiás para cá. Foram 2 horas intensas, parece que a viagem não terminava nunca. E eu estou falando de um cisco no olho. Uma coisa que incomoda, que perturba. Igual o Fábio falou, deixa a gente irritado, fica nervoso.
Agora, se um cisco no olho incomoda a gente tanto, imagine Jó, que não podia dormir direito. E se alguém não dorme direito, não come direito, não tem paz, começa a emagrecer. Jó então começa a ver o seu corpo, se emagrece no auge da sua dor, no seu desespero. O verso 9 diz que a sua mulher olha para ele, olha o verso 9. Então sua mulher disse: você ainda conserva a sua integridade? Amaldiçoa Deus e morra. Irmãos, em outras palavras, a mulher de Jó, na hora que Jó mais precisava dele, na hora que Jó mais precisava do apoio da esposa, ela vira e fala isso para ele: amaldiçoa Deus e morre. Ou seja, Jó, você está demorando a morrer demais, mata você mesmo, se suicida, tira a sua própria vida, acaba com o teu sofrimento. O que adianta você estar servindo a Deus, Jó? Tem hombridade e honra e termina como um homem digno e tirando a sua própria vida. Mas o que ele responde no verso 10? Jó respondeu: você fala como uma doida. Temos recebido de Deus o bem, por que não receberíamos também o mal? Em tudo isso Jó não pecou com os seus lábios. Aqui ele derrota a terceira tese de Satanás, de que ele mostra que ama mais a Deus do que a ele mesmo. Ele prova que serve a Deus não por aquilo que Deus dá, mas por aquilo que Deus é. E no capítulo 2, verso 11, começa a visita dos seus amigos. Até o verso 13, então, seus amigos chegam, mostram que eles não reconheceram ele de longe. Vejam, quando os 3 amigos de Jó ouviram que todo este mal havia caído sobre ele, vieram cada um do seu lugar. Elifaz, o teminita, Bilbalde, o sunita, e Zofar, de Naamita. Tinha combinado ir juntos quando esse e dele se consolar. De longe eles levantaram os olhos, mas não reconheceram Jó. Eles olharam de longe e falaram: não é possível que é Jó. Será que é ele mesmo? É ou não é? Ergueram então uma voz e choraram, e cada um deles, rasgando o seu manto, lançaram-se ao ar sobre a cabeça, sentaram-se com ele durante o chão durante 7 dias e noites, e ninguém lhe dizia uma só palavra, pois via que a dor dele era muito grande. Gente, imagine você sentado, olhando uma pessoa 7 dias, 7 noites, sem falar um A, sem falar uma única palavra. Os amigos deles mostrou que eles eram amigos de verdade, mas por 7 dias inteiros, eles viram a dor de Jó muito grande. E aqui, do capítulo 3 até o capítulo 39, 40, esses amigos então mostram que eles querem fazer uma teologia de Jó. Eles querem desenvolver uma lógica muito simples. Qual que é a lógica dos amigos de Jó? Basicamente é o seguinte: toda causa tem uma consequência. Em outras palavras, Jó, você está sofrendo porque você fez alguma coisa errada. Jó, e se você está sofrendo muito, é porque você fez muita coisa errada. E aqui tem aquelas igrejas que dizem o seguinte, né? Pare de sofrer. Se você está sofrendo, é porque o diabo está agindo na sua vida. Irmãos, de fato a Bíblia mostra que há doenças que são praticadas porque você está pecando. Sabia disso? Salmo 32 mostra isso. Davi tinha uma doença, e essa doença era em função do pecado que ele tinha. Alguns textos da Bíblia mostram isso. Entretanto, aqueles amigos não sabiam disso, que era uma questão entre Deus e o diabo, e eles começaram a acusar pesadamente Jó. E durante o livro inteiro, então, os amigos eles insinuam até possibilidades esdrúxulas pesadas. Durante o livro de Jó, nós vemos os seus amigos falando que ele adulterou, por isso que ele estava passando por aquilo, de que Jó era um ladrão, e que Deus agora havia roubado a riqueza de Jó, matado os seus filhos, porque ele tinha roubado o dinheiro. E por isso então ele estava sofrendo. Ele havia ficado rico, olha o que os amigos de Jó insinuam. Ele havia ficado rico porque tinha roubado órfãos e viúvas. Então eles foram cravando flechas em Jó, das setas mais venenosas e esmagadoras críticas possíveis. É como se o rolo da impiedade fosse usado pelos amigos de Jó e estivesse atropelando a vida dele. Irmãos, e vamos ser honestos, se você tivesse agora falido, se o seu filho tivesse agora morrido, todos os seus filhos, e se você tivesse cheio de doença no corpo, o que você faria? O que Jó fez? Perguntas. E no livro inteiro de Jó, nós vemos perguntas do tipo: Deus, por que eu estou sofrendo? Deus, por que minha dor não cessa? Deus, por que os meus filhos morreram?
Deus, por que eu não morri no ventre da minha mãe? Ou seja, tinha sofrido um aborto. Jó chega a falar assim: Deus, por que no seio da minha mãe não estava murcho? Por que o peito da minha mãe não estava murcho e não tinha leite e eu não morri de fome? Jó questiona isso, que ele queria ter morrido de fome, que a mãe dele não tinha que ter produzido leite para ele poder morrer. Em outras palavras, Jó pergunta a Deus: por que você não me leva de uma vez, Deus? E no livro inteiro, Jó levanta 16 perguntas do porquê. Por quê? E dessas 16 perguntas, ele levanta não só elas, mas 34 queixas contra Deus. E é interessante, sabe o que Deus responde ao longo desse período todo para Jó? Nada. Absolutamente nada. Nenhuma explicação, nenhuma luz do fim do túnel. E aqui mostra que quando a gente está no meio do buraco, no fundo do buraco, e Jó estava no fundo do buraco, qual que era a única saída para Jó? Quando você está no fundo do buraco, qual que é a sua única saída? Olhar para o alto, olhar para o céu, porque só dali que vem a luz. Quando você está no fundo do buraco, só você olhando para o alto para você enxergar uma saída, enxergar uma luz, porque quando você olha para os lados, está tudo escuro, quando você olha para baixo, não tem nada. E Jó, então, meus irmãos, é um tipo de pessoas que Deus mostra para Jó que ele não deve satisfação a ninguém. A gente exige a resposta de Deus constantemente. Já viu para nossas perguntas? Deus, por que o meu marido não se converte? Deus, por que o meu filho dá trabalho? Deus, por que o Senhor louvou meu pai e minha mãe? Deus, por que o meu filho é assim, assado? A gente vive com perguntas para Deus, mas Deus não deve nada a ninguém. E Deus passa exatamente o livro inteiro de Jó não respondendo nada para ele. E é interessante, meus irmãos, que o silêncio de Deus grita mais alto nos ouvidos de Jó do que qualquer barulho que está à volta dele. Talvez você está passando por uma situação que é o silêncio de Deus, que Deus não fala nada com você, e os barulhos da moto, do ônibus, está falando aos seus ouvidos, mas o silêncio de Deus está gritando muito mais alto. E se vocês notarem, Jó está sendo golpeado por todos os lados. Satanás o golpeia, seus amigos o golpeiam, a vida golpeia Jó. As circunstâncias estão golpeando Jó, a sua mulher, os seus amigos. Gente, Jó não tem ninguém. Não tem mais filhos, não tem mulher, não tem amigos, não há com quem Jó possa contar. Você já se sentiu assim? Gente, a história verdadeira de Jó mostra talvez um pouquinho do que a gente pensa se a gente está sofrendo. Eu quero te fazer uma pergunta: se algum de nós aqui nessa plateia hoje passou pelo que Jó está passando, ou passou algum dia na vida. E sabe o que é interessante? Jó foi golpeado nas áreas mais fundamentais da vida dele. Primeiro, a área financeira. Jó era o homem mais rico, foi golpeado. Mas ele não é só golpeado na área financeira, ele também é golpeado pela família. Irmãos, é natural um pai enterrar os filhos? Eu te faço essa pergunta. Você acha que é normal? Quantos velórios a gente não participou onde os pais enterraram filhos? Jó é golpeado na saúde, um homem que era saudável, agora virou uma chaga aberta. O casamento Jó, onde a sua esposa quer que ele morre logo, e quantos casos de pessoas a gente não conhece, quando o marido ou a esposa vai para o leito da cama de morte, está ali no hospital, no Araújo Jorge, a pessoa pega a passagem e vai embora. Eu vi um caso essa semana, de que a esposa adoeceu, o marido pegou a filha e sumiu para um dos estados do norte aqui do Brasil. Abandonou a esposa lá no Araújo Jorge. As amizades, aqueles que deveriam ser instrumentos de cura, bálsamo e alívio e consolo, agora são usados pelo maligno como instrumentos para aplicar e derramar um fel sobre a vida de Jó com amarguras e críticas. Gente, mas lá no capítulo 19, mesmo ele estando com toda essa situação adversa, sabe o que ele grita no capítulo 19? Mas eu sei que o meu Redentor vive, e que por fim ele se levantará sobre a terra, e depois de consumir da minha pele, eu verei o meu Deus. E quando Deus então rompe o silêncio, lá próximo do capítulo 40, 41, Deus rompe o silêncio, meus irmãos, não respondendo nenhum dos porquês de Jó. Quando Deus rompe o silêncio, ele não respondeu nenhuma das queixas de Jó. Quando Deus rompe o silêncio, sabe o que Deus faz?
faz 70 perguntas para Jó. Se Jó fez 16 perguntas do porquê para Deus, 30 e tantas queixas, Deus responde a Jó com 70 perguntas. E as perguntas de Deus eram retóricas do tipo: Jó, onde você estava quando eu lancei os fundamentos da terra? Jó, quando eu espalhei as estrelas no céu, Jó, onde você estava? Ô Jó, quando eu estava lá cercando as águas do mar, colocando terra, fazendo um continente, onde que você estava? E Jó então, quando foi sendo esmagado por essas 70 perguntas de Deus, ele vai se encolhendo, se encolhendo, se encolhendo, e ele vê a gloriosa majestade de Deus. Quando Deus lança 70 perguntas para Jó, ele se encolhe e se reduz em 5 verdades que eu quero ler para vocês agora e que impacte o seu coração para a gente caminhar para o encerramento. Abra Jó capítulo 42. Avance aí, Jó 42. 5 verdades que Jó aprende então, depois de tudo isso. Jó 42, verso 1. E ele diz o seguinte: Então Jó respondeu ao Senhor e disse: Bem sei que tudo podes, e que nenhum dos teus planos pode ser frustrado. A primeira verdade que Jó aqui, meus irmãos, muda a vida dele, é a onipotência de Deus. Ele fala: bem sei que tudo podes. Aqui então ele reconhece a soberania de Deus e de que ele não é nada. Mas você sabe quais são os maiores livros vendidos no mundo? Quais são os maiores livros vendidos no mundo? Primeiro, de autoajuda. Os livros de autoajuda é do tipo: você pode, você é um guerreiro, desperte o homem seu interior, você é o cara, vá lá, levante, lute, porque você pode todas as coisas. Mas a Bíblia diz exatamente o oposto, porque nós não somos nada, porque somos fracos, nós nada podemos, e porque nada podemos, nós dependemos de Deus. É a minha dependência de Deus que me faz forte, porque como diz o apóstolo Paulo, quando sou fraco, aí é que sou forte. Qual outro livro mais vendido no mundo? Finanças, enriqueça rápido. Você consegue dinheiro rápido. O que está mais bombando hoje no Instagram? Cursos de ganhar dinheiro. Na Bolsa de Valores, vendendo e-books, vendendo cursos online. E sabe, meus irmãos, nós somos muito fracos. Você tem fraquezas físicas. O tempo é implacável com a gente, mas os jovens acham que não. Como eu falei para vocês, um cisco no meu olho tirou a minha paz por 48 horas. Nós temos fraquezas físicas. Nós temos fraquezas emocionais. Nas noites mais tenebrosas da nossa alma, a nossa alma geme, a gente clama: Deus, eu não aguento. Você tem fraqueza moral. Quantos pecados você luta? Você fala: Deus, eu não vou cair mais nesse pecado, mas você recorre, cai de novo. Você luta contra aquele pecado e você cai de novo. E você, meus irmãos, até foi sincero na sua confissão de pecado, mas acontece que você é fraco também moralmente. Mas Deus tudo pode. O Deus do impossível, para Ele não é uma causa de perdida. A grande pergunta que fica é: quem é o seu Deus? Quem você serve? Você conhece esse Deus? E o principal propósito que a Bíblia mostra é conhecer a Deus. Você vai olhar lá no meu WhatsApp, quando você clicar na minha foto, está lá escrito assim, ó: o objetivo e o propósito de todo homem é conhecer a Deus profundamente. O profeta Oséias fala exatamente sobre isso. Prossigamos em conhecer ao Senhor. E aí eu faço uma pergunta para você: você sabe quem é o Deus que você serve? O Deus que você serve é aquele do qual o cientista não sabe o tamanho do céu. Sabe qual é o tamanho do céu? Nenhum cientista sabe. Porque o céu tem uma estimativa de 93 bilhões de anos-luz. Sabe quanto que é 1 bilhão de anos-luz? Significa que você teria que percorrer 300 mil quilômetros por segundo. Se você conseguisse, Cleito, vamos imaginar que você pega lá o seu cruze e você consegue percorrer 300 mil quilômetros por segundo. 300 mil quilômetros por segundo. Você gastaria 93 bilhões de anos para percorrer o universo numa extremidade na outra. Esse é o Deus. Mas o Deus que a gente vê, que nos impressiona, não só é só o Deus do macro-universo, que conhece as estrelas pelo seu nome.
do qual os cientistas falam que há mais estrela no céu do que grãos de areia em todos os desertos, todas as areias do mar, do mundo inteiro. Já pegou? Já foi no mar? Pegou numa concha de sua mão, consegue contar os grãos, despejar num vidro e contar quantos grãos tem ali? Pois é, se você somar todos os grãos de areia dos desertos, dos mares, do mundo inteiro, tem mais estrelas no céu e Deus sabe o nome de cada uma delas. Mas o Deus que nos impressiona não é só Deus do macro. Não sei se você sabe, mas o nosso olho, ele tem 2 milhões de fios duplos encapados. 2 milhões de fios duplos estão nos seus 2 olhos. 2 milhões. Contando que se eles não fossem dessa maneira, havia um curto-circuito que você nem enxergaria mais. Você ficaria cego. O nosso corpo tem aproximadamente 40 trilhões de células vivas. Sabe o que é 40 trilhões de células no seu corpo? E que em cada célula do seu corpo tem uma fita de DNA. Sabe quanto que é essa fita de DNA? Mais ou menos 2 metros de altura. Quer dizer, você tem 40 trilhões de células. Dentro de cada célula tem uma fita de DNA desse tamanho, de 1,5 metro a 2 metros. E que se você emendasse todas essas fitas de DNA no seu corpo, daria nada mais do que menos do que 120 bilhões de quilômetros. Gente, tem 120 bilhões de quilômetros, 102 bilhões de quilômetros de célula dentro de você. Esse é o Deus que a gente serve. Mas você conhece Ele. Jó, quando foi bombardeado pelo próprio Deus com as 70 perguntas, é esse Deus que estava sendo mostrado para Jó. Então a primeira verdade é a grandiosidade de Deus, a pequenez de Jó. O segundo passo é que ele diz que nenhum dos planos de Deus pode ser frustrado. Gente, para quem serve a Deus, não há sorte, não há azar. Para quem serve a Deus, não existe essa história de maldição hereditária, olho gordo. Para quem serve a Deus, Deus sabe exatamente todos os dias da sua vida e você não precisa ficar desesperado no dia que você vai morrer. Você deveria descansar quanto à morte. Porque nem um fio de cabelo seu pode tocado sem um propósito de Deus. Quando você entende que nenhum pássaro cai dos céus sem a permissão de Deus, você deveria entender que nenhum plano de Deus na sua vida vai ser frustrado, mas você tem que saber se você pertence a esse Deus. Então ele sabe que tudo podes, nenhum plano de Deus pode ser frustrado. E no versículo 3, ele entende outra verdade que diz: tu perguntastes, quem é este que sem conhecimento encobre os meus planos? Na verdade, eu falei do que eu não entendia. Coisas que são maravilhosas demais para mim, que eu não conhecia. Gente, a verdade é que Jó é humilde. Jó é alguém que falou que não entendia. E por isso que gente machucada, gente pensa no Jó machucado, ferido pelas circunstâncias da vida. Por isso que ele falou coisas que ele não entendia. Pessoas machucadas são assim. Pessoas que foram feridas pela vida, falam o que não deve, falam o que não pensa. E gente machucado, sofrido, que se sente injustiçado, acaba ferindo outras pessoas. Mas quando Deus derrama o seu ser sobre Jó, ele pensa, gente, o que eu falei? Eu falei coisas sem pensar. Isso mostrou que ele é humilde na presença de Deus. Na presença de Deus não há lugar para soberbos. A quarta verdade que Jó entende é que ele reconhece que ele não conhecia Deus. Jó 42:5 diz: eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Sabe qual que é a crise que dá aqui? A crise que dá, irmãos, é que Jó era um homem único da geração dele, piedoso, reto, temente a Deus. Você não entra em crise e lê esse texto, não? Eu entro. Se Jó, que era o homem mais íntegro da vida, da geração dele, não conhecia a Deus, quem sou eu? Se Jó era o que era, íntegro, reto, piedoso, temente a Deus, se desviava do mal, não conhecia a Deus, só conhecia a Deus de ouvir falar, quem sou eu? Não te dá essa crise, não? E aqui ele está falando de um homem mais piedoso da terra. E essa essência, meus irmãos, da verdade, então, é o quê? Conhecer a Deus. João 17:3 diz: a vida eterna é essa, que conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, a Jesus Cristo, a quem enviaste. Essa é a essência da sua vida. Eu sei que tem muita gente que acha que vai ser o céu, vai ser uma coisa muito chata. Vai ser meio enfadonho o céu, vai ser meio monótono. Mas sabe de uma coisa? Quando você estiver lá na eternidade, e tiver passado 1000 anos na eternidade, você vai estar conhecendo a Deus. Quando passar 1 bilhão de anos na eternidade,
você vai estar conhecendo a Deus. Quando passar 1 trilhão de anos na eternidade, você vai continuar conhecendo a Deus, porque Deus é inesgotável e é infinito. Agora, se a gente já faz coisas nesse mundo imperfeito, caído, imagine nós conhecermos a Deus por toda a eternidade. E por fim, a última verdade, Jó, está no verso 6. Por isso me abomino e me arrependo no pó e na cinza. E aqui eu volto ao início do culto, dizendo, o homem mais piedoso da sua geração, o homem que Deus elogiou, não foi um amigo, não foi um conhecido, não foi a mãe de Jó, não foi o pai de Jó, foi o próprio Deus. O próprio Deus elogia Jó e ele carece de arrependimento. Sabe o que eu aprendo aqui? Que as pessoas que mais se arrependem, que as pessoas mais choram pelos seus pecados, que as pessoas que mais se prostram, mais confessam o pecado, não são as pessoas que mais pecam. As pessoas que mais se arrependem, mais confessam e mais choram, são as que mais estão próximas de Deus. Aquelas que menos se arrependem, aquela que menos confessa seu pecado, aquela que mais acha que é tudo, são as que estão distantes de Deus. São as que estão longe de Deus. É as que menos confessam, as que menos crê e aquelas que menos acreditam em Deus. Eu quero encerrar com essa ilustração de uma história real. No Hospital da Cruz Azul, em São Paulo, onde um médico atende uma moça que estava sangrando muito. Ela estava com hemorragia muito severa. E ela então chega desesperada para o médico, ela, os pais, chega desesperada, sangrando demais, e o médico fala assim, gente, essa menina acabou de ter um bebê. E ela afirma categoricamente, não, eu não tive um bebê, eu não estava grávida. E os pais confirmam, essa menina não estava grávida. E o médico volta a falar, essa menina teve um bebê, ela estava grávida, por isso dessa hemorragia. Ela fala, doutor, eu não estava grávida. E os pais também reafirmam. Por fim, o médico, pela terceira vez, falou o seguinte, se vocês não trouxerem o bebê, eu vou chamar a polícia. Passado alguns minutos, o pai, a filha, trazem o bebê numa caixa de isopor. E você sabe o que é o mais estranho? Nenhum remorso, nenhum sentimento de culpa, absolutamente nada no coração daquelas pessoas. Absolutamente nenhum sentimento de dor, de culpa, de arrependimento, nada, zero. Isso mostra então que se não há um arrependimento contínuo na sua vida, eu falei para os meninos lá, não há o evangelho na sua vida. Se não há um arrependimento contínuo na sua vida, que você não conhece a Deus, é que você não entregou a sua vida a Deus, você precisa fazer isso hoje. Vamos orar?